formação em igreja católica, né? A senhora que me parece que veio de uma família também... Católica, extremamente católica. Nesse período aí da ditadura, alguns espaços acabaram sendo espaços de denúncia mesmo, né? Tendo uma postura não institucional, né? Alguns religiosos, né? Que se colocavam nessa frente. Aqui em Salvador, quem que a senhora destacaria nessa linha, né? De estar mais à frente, acompanhando, por exemplo, o pessoal do Mosteiro, o próprio pessoal do César Jesuítas? Sim, aqui na Bahia, mas eu tenho que dizer a verdade, eu nunca participei disso diretamente, mas o Mosteiro de São Bento, que abrigou muitas pessoas, deu cobertura a pessoas que eram procuradas, né? E eles corajosamente protegeram essas pessoas, sobretudo o Mosteiro de São Bento, que é um mosteiro imenso, e eles não poderiam. Houve um episódio, uma certa vez, no Mosteiro de São Bento, onde chegaram assim policiais montados, uma cavalaria, e alguns deles desceram e disseram que iam entrar no mosteiro. E aí o Monsenhor ficou na porta, bem na porta. Ele disse, não, aqui só por cima de mim. Ele não deixou e ele foi respeitado. Ele foi respeitado. A importância que a senhora acha que tem, por exemplo, o CEAS aqui para essa história, né, da Bahia nesse período? Olha, o CEAS é isso que eu sempre achei também. Ele ficou restrito, porque a gente tem que admitir isso, a um grupo mais intelectualizado. Então eu diria que em âmbito mais popular ou mais mediano, ele não chegava, porque eu sempre vi isso, não chegava. Por exemplo, o CEAS não chegava nas universidades, onde eu achava que eles tinham que estar presentes, ir para lá, expor os livros. Eles tinham o lugar deles, passavam panfletos ou informações, e as pessoas que queriam iam adquirir, como eu fui, fiz a assinatura. Mas eles não tinham assim uma atuação, como é que eu chamaria, uma militância. Eu, pessoalmente, assim, eu não via. Porque a publicação do César, o próprio caderno, ele era de fato formado por intelectuais, Sim. mas a linguagem era muito mais popular. Muito mais acessível. Porque eles tinham, de alguma forma, uma relação por conta da pastoral popular, uma relação com as comunidades. Então eles meio que, ainda que o grupo que produzisse aquilo ali fosse um grupo intelectual, eles acabavam tendo um pouco, traduziam um pouco essas necessidades ou aflições e anseios, né, das camadas mais populares. Agora, isso talvez nas universidades não repercutia como deveria. Não, nas universidades não. Tanto na federal eu vi que não repercutia, e depois na católica também não. Não repercutia assim incisivamente. E também uma coisa que sempre me chamou a atenção, mas eu não tinha como interferir nisso, por que a ordem dos advogados, que tinha uma militância explícita, não trabalhava com a pastoral da igreja, assim, junto? Não. Eu participei, assim, a pastoral me chamou e eu fiz durante alguns anos. Era dia de sábado, às 7 horas da manhã, ninguém queria fazer, eu disse, não, eu vou fazer um trabalho gratuito. Eu ia para o centro da diocese e tinha um programa na rádio. Então era uma rádio rural, era uma rádio AM, não era FM. Então era uma rádio rural, 7 horas da manhã. E como eu tinha feito direito e tinha psicologia, eles podiam, o programa também se chamou assim, né? O Povo Pergunta. E aí eles faziam todo tipo de pergunta, eu respondia dentro
das minhas possibilidades. A questão dos direitos das empregadas domésticas, dos trabalhadores rurais, questões ligadas à aposentadoria. Isso era todo sábado, às 7h da manhã. Aí, depois desse programa, eu fui convidada para um outro programa, que aí era também AM, na Rádio Sociedade da Bahia. Aí eles atingiam mais de 100 municípios. Então nós recebíamos cartas, tudo, era uma coisa assim. Eu também tinha liberdade total, mesmo em termos vocabulares, vamos dizer assim. Eu podia falar da forma que eu quisesse e responder como eu quisesse. Porque isso foi uma pergunta que eu fiz. Já que eu ia trabalhar de graça, eu sofro censura? Não. Eu posso dizer exatamente o que eu penso? Sim. Então eu dizia. E era muito interessante porque eu brincava muito também. Eu vou dar assim alguns exemplos. Um deles que foi até censurado, mas todo mundo adorou. É isso que eu digo. Eu não sofri a repressão, talvez pela forma. Ligava uma mulher do interior. Olhe, doutora Belov, meu marido me abandonou e eu quero que ele fique longe de mim, já nos separamos. Agora ele quer vir todo dia para cá, porque era um sítiozinho, e ele quer vir aqui pegar minhas frutas, pegar minhas mangas, mamão, não sei o quê. Eu aí dizia, bom, eu vou responder sem nenhuma censura. Eu dizia, minha senhora, ouça, doutora Belov, a senhora tem que agir mais rigidamente. Seu ex-companheiro não tem nada mais a chupar aí, muito menos as suas mangas. A senhora proíba terminantemente. Isso na rádio para mais de 100 municípios. Aí depois eu ia para a direção da rádio, eu estou sofrendo alguma... Não, Graça, pode dizer como você quiser. Então eu brincava assim também, e isso dava uma certa audiência, né? Uma vez um senhor também, que já tinha quase 80 anos, queria se casar com uma jovem. E aí ele disse que ele estava oferecendo a ela, que ele era aposentado da Petrobras. Então eu disse assim, mas senhor, doutora Belov vai lhe fazer uma recomendação. Aos 80 anos, eu acredito que o senhor não vai levantar mais nada. Mas o senhor é aposentado da Petrobras, o senhor pode pedir ajuda a algum guindaste da Petrobras, para poder o senhor dar jeito com essa jovem. Aí pronto, ele dava risada, a senhora é muito engraçada. Aí, sim, eu sou engraçada. Então assim, né, isso fazia, porque se você faz também um programa, claro que eu dava as informações jurídicas ou psicológicas, mas se você tinha um programa muito rígido, né, só dando a informação duramente, eu sabia, perderia a audiência.